Eleições nos Estados Unidos a todo vapor e hoje ocorre a chamada Super Terça e é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. O contexto é uma eleição marcada por muito suspense. A Suprema Corte norte-americana define e decide sim que Donald Trump pode concorrer às eleições em todos os estados. E isto vem em um momento que ocorre a Super Terça, ou seja, ao menos 17 territórios hoje nos Estados Unidos decidem qual que deve ser o candidato de seus respectivos partidos políticos. Os mais notáveis são o Partido Republicano e também o Partido Democrata. As pesquisas indicam que Donald Trump venceria Joe Biden, pelo menos no atual cenário. Resta saber se Donald Trump continuará vencendo Nikki Haley nas primárias, como tem feito desde as primeiras primárias em New Hampshire e anteriormente ainda quando ocorreu o caucus de Iowa. Vamos falar então sobre a Super Terça, eleições nos Estados Unidos e, claro, antes de tudo eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E você vai entender tudo aqui sobre as eleições nos Estados Unidos. E se você quer aprender ainda mais e ficar inteligente e saber quais livros estudar, dê uma olhada no nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você a respeito de geopolítica. E no vídeo de hoje nós iremos tratar dos Estados Unidos e mais especificamente a respeito das eleições norte-americanas, tentando compreender o processo eleitoral e, óbvio, falando a respeito da Super Terça que ocorre hoje, dia 5 de março de 2024, naquele país. Os principais candidatos para a maior potência econômica do mundo são Donald Trump, ex-presidente, e Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos. É muito provável que estes sejam os dois candidatos de fato às eleições, candidatos às eleições em novembro ali do corrente ano. Vamos observar. São os dois principais candidatos. Primeiro que Donald Trump é a maior força política dos Estados Unidos, de longe. Tem um apoio popular inigualável, gigantesco. Tanto é que vários candidatos no Partido Republicano desistiram já e declararam apoio ao Donald Trump. Já Joe Biden é o atual presidente e, portanto, naturalmente, o principal candidato a ser eleito presidente dos Estados Unidos. Nós temos, portanto, uma disputa bastante acirrada, porque um ex-presidente que tem uma enorme popularidade, teve 70 milhões de votos em 2020, e nós temos o atual presidente que teve um número expressivo também de votos, 76, salvo engano, milhões de pessoas votaram em Joe Biden, que se tornou eleito presidente em 2020. A maior potência econômica do mundo está em processo eleitoral, isso desperta a nossa atenção. Alguns vão dizer que não. Conforme se contabiliza o PIB, conforme se contabiliza a economia e a riqueza, a China é mais rica. Ou mesmo que não, os Estados Unidos não é a maior potência militar porque a Rússia é quem tem o maior arsenal nuclear. Enfim, o fato é que mesmo essas controvérsias daqueles que amam e odeiam os Estados Unidos, há eleições naquele país e nós buscamos compreender o que acontece. Por quê? Mesmo que não se goste dos Estados Unidos, é inquestionável que eles exercem um poder no mundo gigantesco. Temos aí em 17 territórios hoje as eleições de primárias ou de caucus. É isso a Super Terça. Por quê? Desde janeiro nós tivemos alguns estados votando para decidir dentro dos partidos qual que seria o seu candidato à presidência, que são o caucus de Iowa, depois as primárias em New Hampshire e outras primárias em outros estados. Tudo bem? Hoje, não é apenas em um estado. Ontem mesmo nós tivemos o resultado da Dakota do Norte, quando Donald Trump saiu vitorioso ali enquanto candidato do Partido Republicano. Hoje são outros 17 territórios, são 16 estados e as Ilhas Samoa que vão às urnas para decidir qual que deve ser o candidato dos seus respectivos partidos. Aí nós temos a foto de Donald Trump e temos a foto também de Joe Biden, que provavelmente é muito conhecida de você. Eu quero que nós observemos na sequência os demais nomes dos partidos, porque muito se fala aí do Trump e também do Joe Biden, mas observemos aqui outros nomes do Partido Republicano. Ron DeSantis, aqui ó, Ron DeSantis, o Vivek Ramaswamy, que já desistiu, os dois, não é? Quem mais desistiu aqui nesse partido? O Asa Hutchinson e também o Chris Christie. Então estes todos desistiram ao longo do processo eleitoral, desistiram
e declararam apoio em boa parte a Donald Trump. A única que não desistiu foi Nikki Haley. E uma das primárias ali muito aguardadas, que era a primária da Carolina do Sul, onde ela foi governadora, Nikki Haley perdeu para Donald Trump. Isto fez com que ela murchasse bastante na sua possibilidade de ser candidata, não é? Junto ao Partido Republicano, e perdeu muita força contra Donald Trump. Mas, mesmo assim, ela ainda continua na briga, inclusive venceu uma das primárias que, você sabe qual é? Eu já vou comentar aqui com vocês. Do Partido Democrata, nós temos outros dois nomes que mal aparecem, porque não tem força, não tem expressão nacional nos Estados Unidos e muito menos são conhecidos aí no Brasil, no mundo, enfim. Dean Phillip e também Marianne Williamson são dois candidatos do Partido Democrata que estão concorrendo às eleições, não é? E por que aparecem esses nomes aqui, ainda que eles já tenham desistido? Em alguns territórios nós temos caucus e a população escreve qual que é o candidato que ela gostaria que fosse, não é? O candidato para concorrer. Nas primárias é quando vem a folha e já tem ali os nomes para você escolher. Eu quero que seja o X ou o Y, enfim, o candidato. Então é uma diferença bastante, não é simples, mas existe um pouco essa diferença. Tanto é que, ainda que o Ron DeSantis tenha desistido, ele pode ter em algumas, né, sessões eleitorais a população escrevendo seu nome, dizendo que gostaria que ele fosse o candidato do Partido Republicano. Enfim, mas ele já está fora das eleições para 2024. Este é o fato, esta é a realidade, ok? Observando o histórico recente, o que aconteceu? Donald Trump versus Nikki Haley. Então nós tivemos em Iowa, o caucus de Iowa, que é tradicionalmente nos Estados Unidos começa ali o processo eleitoral, e a população no Partido Republicano acabou votando de modo bem expressivo em Donald Trump, que teve uma vitória bastante acachapante sobre os dois outros candidatos do Partido Republicano. Então nós vamos falar do Partido Republicano porque é o partido que concorre às eleições e não hoje está na Casa Branca. É bem provável que Joe Biden seja o real candidato e por isso está fora de nós analisarmos aqui o que está ocorrendo no Partido Democrata. Tudo bem? Então vamos observar aqui o Partido Republicano, o que aconteceu em 2024. Donald Trump vence Iowa, ganha uma força gigantesca. Nikki Haley se destacou bastante, ficando em terceiro lugar, pontuando semelhantemente a Ron DeSantis. O que acontece é que nas próximas primárias, a partir de Iowa, nós teríamos em New Hampshire uma disputa muito acirrada. E ali seria a possibilidade de Ron DeSantis se destacar, não é? E mesmo ganhar uma distância em relação a Nikki Haley. Ocorre que nas primárias de New Hampshire, nós tivemos uma vitória novamente de Donald Trump. E foi uma vitória bastante expressiva novamente. A partir daqui, o principal opositor do Donald Trump sai da campanha, não é? Conforme nós vimos, Ron DeSantis, que é governador da Flórida, deixou a campanha eleitoral, não concorrerá e passou a apoiar Donald Trump. É neste contexto que nós temos a ascensão, sobretudo da Nikki Haley, como candidata que pode ocupar um espaço e consolidar esse espaço contra Donald Trump. E ela vem fazendo uma campanha, atacando Donald Trump, ali o jogo da campanha, enfim, mas não conseguiu vencer nas próximas primárias, que era justamente em seu estado, a Carolina do Sul, e deu vitória de Donald Trump. Ela é ex-governadora desse estado, mas mesmo assim não conseguiu. E o detalhe, ela é bem avaliada no estado, mas a popularidade de Donald Trump, certo? Deu vitória a ele, que se sagrou e consagrou o candidato do Partido Republicano, pelo menos na interpretação de muitos. Porém, investido muito dinheiro na campanha de Nikki Haley, ela tem viajado pelo país, tem ido em diversas regiões dos Estados Unidos fazer campanha e pedir votos, em especial em estados chaves, enfim. Ocorre, né, que nas próximas primárias, quando observamos ali em Michigan, num swing state importante na região nordeste norte-americana, certo? Nós temos uma derrota para Nikki Haley novamente. Na sequência, nós temos outra derrota no interior, a chance de Trump ali vencer seria bem maior também, em Idaho. Não é? Na sequência, nós temos a vitória de Nikki Haley num pequeno território, uma pequena extensão territorial conhecida como Washington DC, nem mais nem menos do que a capital dos Estados Unidos. Isso indica já algumas coisas. Donald Trump provavelmente não conseguirá ser eleito em Washington, não será eleito na capital, não teve maioria de votos, tanto em 2016, bem como também em 2020.
2020, quando perde e quando vence, não é? Em 16 ele vence e em 2020 ele perde as eleições. Então, é muito provável que em Washington Donald Trump não consiga a vitória no contexto ali das eleições já em novembro, ok? E na sequência nós tivemos ainda uma outra primária que foi em Missouri. Donald Trump saiu vitorioso em relação a Nikki Haley e novamente ali no dia de ontem na Carolina do Norte nós temos Donald Trump também sendo eleito. Hoje nós temos a super terça, conforme nós mencionávamos no início do vídeo, e nós temos aqui que nestes estados nós teremos o processo eleitoral. E aqui nós temos dois estados que são chaves para a definição do futuro dos Estados Unidos em termos de presidencialismo, não é? É o caso da Califórnia. Será que Donald Trump vai ganhar neste estado? Dependendo da sua vitória, o modo como ela se der na Califórnia, isto pode indicar uma possível corrida à vitória de Donald Trump na Califórnia. É claro que isso é muito distante de acontecer, mesmo porque esse estado é marcadamente democrata. É um estado cujo nível de progressismo, de concepção de mundo diferente de Donald Trump é muito avançado, né? Então, na Califórnia, é um estado importante, geralmente os candidatos do Partido Democrata vencem nesse estado. O último vencedor no estado da Califórnia, do Partido Republicano, foi um indivíduo chamado, na década de 80, ok? Um presidente foi eleito, reeleito e fez o seu sucessor, inclusive, não é? Ronald Reagan foi eleito na Califórnia e desde então nunca mais nenhum candidato do Partido Republicano conseguiu vencer neste estado. O dado curioso é que, ao contrário disso, nós temos o estado do Texas, onde é bem certo que o Partido Republicano vença nesse estado quando nós tivermos as eleições aqui agora em novembro do corrente ano, enfim. Então são dois estados que são definidos. E aqui é uma diferença entre esses estados definidos e uma espécie de swing states, né? De swing state. É o caso da Califórnia. Na Califórnia nós temos um estado, este daqui que eu estou achurando para que nós observemos, é um estado que pode votar ou no Partido Democrata ou no Partido Republicano. Certo? Então nós ficamos muito de olho neste estado. Aqui, o exemplo da Pensilvânia ou mesmo de Ohio, certo? Nós temos esses estados compreendidos como, não é, paredões azuis, embora o Trump venceu em Ohio, não é, nas últimas eleições, por exemplo, não é? Porém, mesmo assim, nós temos territórios onde o Partido Democrata tem uma força gigantesca na Pensilvânia, mas não tem essa força tão grande em Ohio, não é, porque Trump acabou vencendo no estado de Ohio. Esse aqui que eu achorei primeiro é a Virgínia Ocidental e não Ohio, não é? Mas quando nós olhamos, por exemplo, Wisconsin ou Michigan, nós temos esses estados aqui, junto com a Pensilvânia, perfazendo o que se compreende como paredão azul. Mesmo a capital aqui, o Distrito de Colômbia, onde a Nikki Haley venceu as últimas primárias, nós temos que esta região toda aí tem uma forte, não é? Tem um forte apelo para o Partido Democrata, tudo bom? Então vamos ficar de olho aí nesses estados, certo? Mas o que nós vamos olhar com muita atenção mesmo é o Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Se o Trump vencer nesses estados, a chance dele ser eleito é muito grande, né? Vamos observar. A Califórnia também conta, mas aqui nas duas últimas eleições, Donald Trump teve maior, não é, número de votos, então vamos compreendê-lo como sendo um estado que hoje votaria no Trump, não é? Mas vamos observar à medida que o tempo for decorrido. Salvo engano, a primária da Flórida será no dia 19 de março, então daqui a 2 semanas vamos observar. A próxima primária, depois dessa super terça, será no estado da Geórgia. Ok? Nós vamos observar também e vamos fazer análises aí no nosso canal, ok? Geórgia, certo? Deixa eu só confirmar. A Geórgia é mais ao sul, né? Aqui é a Carolina do Sul, né? E a Geórgia é esse aqui, ó. Esse estado aqui. Enfim, não é? Você tem lá North Carolina e Sul Carolina, onde já houve a primária. Então são 16 estados, onde você tem ali o Alasca, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas, Minnesota, enfim, onde nós temos Massachusetts, enfim, Vermont, estados onde nós temos Tennessee, Alabama, enfim, certo? As eleições hoje, onde a população está votando qual que deve ser o seu candidato. Se você contar, você verá o seguinte: nós temos 16 estados aí destacados, não é? Na cor amarela, nós temos ou primárias ou caucus dos dois partidos. Na cor vermelha, nós temos a primária republicana, no Alasca, tudo bem?
São 16 estados e uma coisa curiosa, não é? É que no Colorado nós teremos as primárias do Partido Democrata, né? E se eu não me engano, nós teremos também a primária no território ali, onde começa o processo eleitoral, que o Joe Biden nem participou naquele contexto, não é? Que é justamente Iowa, tudo bem? Então nós temos aí em Iowa, nós teremos também hoje, salvo engano, a população votando no Partido Democrata. Fato o outro território onde nós temos eleições é nas Ilhas Samoa, que são ilhas no território do Pacífico, que são ilhas que são administradas pelos Estados Unidos. Então, território americano com base militar, população norte-americana, cidadania norte-americana e assim por diante, onde nós teremos também ali as primárias hoje, resultando, portanto, em 17 territórios com a população votando em alguns dos candidatos. Aqui esse mapa traz para nós o número de delegados que cada candidato ganha caso ele vença a super terça na Califórnia, em Utah, no Colorado, em Oklahoma, em Minnesota, no Maine e assim por diante, ok? Então aí o que dá maior número de delegados é a Califórnia. Na sequência o Texas, só que são dois estados bem divididos, conforme sabemos, ao pensarmos, não é, na realidade das eleições, ok? E espero que nós tenhamos compreendido. Vamos continuar acompanhando o processo eleitoral dos Estados Unidos. E se você quer entender, ficar inteligente, saber tudo sobre geopolítica, entender a história dos Estados Unidos e a importância que este país tem no cenário da política internacional, dê uma olhada no nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos e, conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e venham estudar com a gente. Tchau, pessoal!